meus irmãos, vamos ao estudo do primeiro capítulo. O primeiro capítulo do livro A Bíblia e Sua Família tem por título Plenitude do Espírito e Vida Familiar. Se fundamenta em Efésios 5, do versículo 18 ao versículo 21. Esse texto é um texto conhecido por nós, bem conhecido, mas mesmo assim eu irei lê-lo. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Senhor, pedimos graça, pedimos que nos abençoes, pedimos que nos faças entender tudo aquilo que for abordado e ajude-nos a ter um estudo abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, acredito eu que não haja uma área tão importante da nossa vida e da igreja quanto a área de casamento e de família. Casamento e família são temas essenciais para a vida eclesiástica. Ora, a família é a instituição mais básica da comunidade. Se uma comunidade, uma igreja, uma sociedade é saudável, inevitavelmente se deve a famílias saudáveis. Famílias saudáveis proporcionam a existência de comunidades saudáveis. É por causa disso, então, que nesse primeiro capítulo, os autores do livro vão abordar o segredo de famílias bem-sucedidas. Está em moda e faz parte de muitos que querem conquistar audiência para que vão dizer, colocar a palavra segredo, né? O segredo de instituições que dão certo, segredo de empresas que prosperam. Pois bem, o segredo de famílias bem-sucedidas. Qual seria este segredo? Antes de entrar nesse assunto em particular, observe que Efésios 5, 18 até Efésios 6, 4, até o capítulo 6, versículo 4 de Efésios, se trata de um texto muito clássico, conhecido por nós, no qual Paulo trata de casamento e de família. E nesse texto, Paulo aborda basicamente três aspectos. O primeiro aspecto é preceitos gerais para a família. O segundo aspecto são condições que governam o relacionamento entre marido e mulher e entre pais e filhos. E o terceiro aspecto é o princípio dinâmico que deve controlar todas essas relações, marido, mulher, pais e filhos. Vamos abordar de alguma maneira isso, mas antes é importante lembrar alguns princípios gerais sobre família cristã conforme ensinados pela Bíblia. E o primeiro princípio, irmãos, que precisamos meditar é que ser um cristão verdadeiro não é garantia de que o casamento e a família vão dar certo. E com isso, o que eu quero dizer é que a gente precisa se libertar da ideia romântica de que o simples fato de ir à igreja vai nos garantir casamento e famílias felizes. Tanto porque existem cristãos verdadeiros com problemas no casamento e com problemas em sua família, como também porque ir para a igreja não é tudo. Eu tenho lidado com alguns pais que levam seus filhos para a igreja desde cedo, desde a mais tenra idade, mas lá para a época da universidade, esses rapazes ou moças acabam se afastando dos caminhos do Senhor. E a alegação geralmente dada por esses pais é: ah, pastor, mas eu sempre levei os meninos, as meninas na igreja. Eu criei meu menino, eu criei minha menina na igreja. E a questão é, levar para a igreja não é tudo. Ir para a igreja não é tudo. Logo, ser um cristão verdadeiro não é garantia de um casamento e uma vida familiar que dão certo. Problemas também advêm para verdadeiros cristãos. O segundo princípio é que ser cristão comprometido com os padrões bíblicos pode trazer dificuldades ainda maiores ao casamento. Isso significa dizer, meus irmãos, que quanto mais obedecemos aos padrões bíblicos, maiores dificuldades podem acontecer no casamento e em nossas famílias.
Um marido que sabe que deve amar a sua mulher como a si mesmo e como Cristo amou a igreja. Uma esposa que sabe que deve se submeter ao seu marido invariavelmente. Um pai e uma mãe que entendem que devem não só criar filhos segundo o padrão bíblico, mas também que devem corrigi-los segundo o critério do Senhor. Filhos que sabem que devem obedecer seus pais em tudo. Isso tudo, para pessoas não cristãs que não temem a palavra de Deus, é loucura. Logo, não pensem de outro modo. Quanto mais fiéis somos aos padrões bíblicos, mais dificuldades enfrentaremos em nossas famílias e casamentos. Ser comprometido com a Bíblia trará dificuldades ainda maiores. Quem pensa o contrário disso são os teólogos da prosperidade. Seja fiel a Deus e você não vai sofrer. A Bíblia não ensina isso. O terceiro princípio é o de que o casamento e criação de filhos não são assuntos separados da nossa fé. Irmãos, esses são assuntos sobre os quais a Bíblia se pronuncia. Nesse caso, devemos reger nosso casamento, devemos reger a criação dos nossos filhos, não por outra coisa, mas pelos princípios norteadores da Bíblia. Nós temos a tendência de criar compartimentos na nossa vida e isolar certas áreas da nossa vida da nossa religião. Então, criamos os nossos filhos segundo o que diz a psicopedagogia, lidamos com nossos problemas no casamento segundo o que diz a psicanálise ou psicologia moderna. E a verdade é que nós precisamos tratar esses assuntos segundo o critério de Deus. As regras pelas quais devemos guiar a nossa criação de filhos, os nossos casamentos, o nosso ambiente familiar não é outra coisa, senão a nossa fé, a nossa religião. E em último lugar, o quarto princípio importante é que o conceito bíblico de casamento é único e diferente de todos os demais. Muitas pessoas vão pensar que o casamento é apenas uma legalização da atração física, ou simplesmente uma conveniência humana, uma questão que é fruto de necessidade social. Mas, irmãos, pelas Escrituras, nós entendemos muito claramente que não só casamento e família são instituição divina. Instituição divina. Deus criou casamento e família. Mas também que foi algo criado e ordenado por Deus para o bem da raça humana e para a glória do próprio Deus. Logo, nenhuma outra perspectiva de casamento e família se compara ao do cristianismo. O conceito bíblico de casamento e de família é único e diferente de todos os demais. Tendo guardado isso em nossa mente e em nosso coração, irmãos, nós precisamos tentar entender o que é que o pastor Augustus, os autores do livro, vão tratar neste capítulo. E neste capítulo, um importante princípio sobre o casamento e família será estudado. A saber, o relacionamento familiar precisa acontecer em um contexto de vidas cheias do Espírito. Eu vou repetir, porque este é o fio guia, o fio de ouro deste capítulo. O relacionamento familiar deve ocorrer no contexto de vidas cheias do Espírito Santo. Na passagem de Efésios 5, capítulo 5, versículo 22, ao capítulo 6, versículo 4, Paulo instrui maridos, mulheres, pais e filhos sobre os seus deveres, os deveres que devem controlar o relacionamento familiar. E Paulo tem em mente aqui que esses deveres devem ser concretizados em um ambiente profundamente espiritual. E há evidências para isso. Se você olhar para a sua Bíblia, você vai observar
que esses preceitos, esses deveres que Paulo dá ao homem, marido, ame sua mulher, às mulheres, mulheres, submetam-se ao seu marido, aos pais, pais, criem seus filhos, segundo o critério do Senhor, e aos filhos, filhos obedeçam, honrem aos seus pais em tudo. Então, cada um desses deveres, cada uma dessas regras dadas por Paulo nesse grande e conhecido texto, na verdade, se fundamentam no versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, sejam cheios do Espírito, sejam controlados pelo Espírito, estejam abundando do Espírito. E somente após essa ordem, ele parte para as exortações e as orientações práticas sobre casamento e família. A gente é um pouco prejudicado numa leitura dessa natureza, porque entre o versículo 21 e o versículo 22 nós temos uma divisão colocada pela Sociedade Bíblica do Brasil, que diz assim, né? O lar cristão, marido e mulher. E acaba por dividir o texto onde ele não poderia ser dividido, porque do versículo 18 até o versículo 22 e versículos seguintes, uma e a mesma coisa Paulo está tratando. Portanto, Paulo não começa um novo assunto no versículo 22. Ele apenas expande o que estava sendo dito a partir do versículo 18, de maneira que precisamos entender esse texto da seguinte maneira. No versículo 18, Paulo exorta os crentes dizendo: enchei-vos do Espírito. Daí, alguém poderia perguntar a Paulo: Paulo, quais são os passos necessários para obedecer essa ordem? Como tornar-me-ei cheio do Espírito? E as respostas estão nos versículos 19 a 21. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E essa última determinação, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, significa que nós, os cristãos, devemos acatar os outros cristãos sobre os quais pesa a posição da autoridade, nos submetendo a eles. E então, nos próximos versículos, do versículo 22 em diante, Paulo trata de algumas ações particulares em cumprimento ao versículo 21 de submissão aos que estão em posição de autoridade. No casamento, mulher se submetendo ao marido, versículos 22 a 33 do capítulo 5. Na família, Efésios 6, do versículo 1 a 4, filhos se submetendo aos pais. E na sociedade, Efésios 6, 5 a 9, os servos se submetendo aos seus patrões, aos seus senhores. Mas tudo isso, observem bem, está ligado ao que Paulo disse lá em cima, a ordem de que todos devem estar cheios do Espírito Santo. E essa descoberta, irmãos, significa pelo menos uma coisa, que nós não temos o direito de desassociar, de dissociar espiritualidade de vida familiar. Nossa vida espiritual afeta diretamente o nosso casamento, a nossa família, o nosso relacionamento mais básico com a nossa esposa, com o nosso marido, o nosso relacionamento em seguida com nossos filhos e o relacionamento em terceiro lugar, numa escala de hierarquia, com a sociedade. Portanto, há uma ligação profunda entre essas duas dimensões. Uma vida cheia do Espírito e a nossa vida familiar. Nesse caso, nós podemos dizer muito claramente que a raiz dos problemas no contexto familiar não é outro. É a dureza do coração humano. O próprio Jesus aponta para isso quando ele mostra que a razão do divórcio é a incapacidade do homem e da mulher resolver os seus problemas piedosamente por causa da dureza do coração deles. Ele diz isso lá em Mateus capítulo 19, versículo 8.
o ódio, o orgulho, o egoísmo, a rebeldia, a amargura, a dificuldade de perdoar e tantas outras coisas provenientes de uma dureza de coração, isso é motivo de divórcio. Nesse caso, então, é de fato a falta de espiritualidade no lar que proporciona terríveis problemas que acabam por destruir casamentos e famílias. Tiago também indica isso no capítulo 4, versículo 1, texto que é também bem conhecido por nós e que diz assim, Tiago, capítulo 4, versículo 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne? Então vejam, guerras e contendas, brigas e desavenças, discussões, ressentimentos, mágoas, falta de perdão, tudo isso tem uma e a mesma fonte, a carne, o coração duro, isto é, a nossa natureza decaída e corrupta. E outros textos bíblicos apontam para isso, para o coração, como fonte de todos os problemas, irmãos. Depois leiam em família Gálatas 5, se quiserem, dê uma pausa no vídeo e leiam Gálatas 5, do versículo 19 a 21, texto bem conhecido por nós, sobre obras da carne, fruto do Espírito, e Mateus 15, versículos 18 e 19, no qual Jesus aponta o coração como a fonte de todo mal. Então pensemos assim, realmente há fatores externos que contribuem para problemas no casamento e na família. Porém, a raiz de todo o problema pelo qual casamentos e famílias acabam por sucumbir é uma e a mesma coisa, a dureza do coração, pecado, a nossa natureza má e corrupta. Essa é uma implicação muito séria, portanto, do ensino de Paulo em Efésios 5, porque Paulo vê o casamento e a família como expressão da vontade de Deus sob um contexto espiritual. Faremos bem, sendo assim, em perguntar se os problemas conjugais que temos enfrentado e os nossos problemas familiares não é fruto do nosso pecado, não é fruto de falta e verdadeira espiritualidade bíblica. Desde o Éden, a nossa tendência é transferir culpa. Colocamos culpa no próximo, colocamos culpa no contexto em que vivemos, colocamos culpa na nossa condição social, colocamos culpa na nossa liderança, mas a verdade é que os problemas matrimoniais e familiares que enfrentamos é culpa nossa. É porque não estamos cheios do Espírito. É porque temos, na verdade, sido guiados pelo pendor da carne e não temos sido guiados pelo governo do Espírito. Diante disso, de uma maneira muito cuidadosa, eu reconheço, deve ser dito que há a maior chance de conflitos e sofrimentos nos casamentos nos quais um dos cônjuges não seja cristão, a despeito da educação que a pessoa tenha. Isto é, o que eu quero dizer com isso é que educação e cultura não bastam para fazer um casamento feliz. Exemplos não faltam para provar isso, né? Os famosos, os ricos, os atores e as pessoas que temos acesso aí via internet e tudo mais, provam o ponto. Não são poucos os escândalos vindos das pessoas bem instruídas, educadas, famosas e de cultura. O próprio príncipe Charles e a princesa Diana são um exemplo clássico dessa natureza. Pessoas muito ricas, pessoas famosas, pessoas de uma cultura, quem sabe, invejável, e ainda assim destruíram o seu casamento, sua família, e até uma vida foi ceifada em decorrência desse problema de coração. Nesse caso, irmãos, citando aqui o pastor Augustus, os autores do livro, na verdade, educação e cultura e conhecimento são coisas boas e devem sim, quando possível, ser adquiridas. Mas elas não substituem o poder do Espírito, que habilita duas pessoas diferentes a viverem felizes, anos a fio, debaixo do mesmo teto.
Nesse caso, dizer isso não significa que cônjuges cristãos não enfrentarão problemas em seus casamentos, nem que pais cristãos não terão dificuldades na criação de seus filhos. O que isso realmente significa é que, apesar de problemas surgirem para todos, cristãos ou não cristãos, somente os cristãos, porque têm em si o Espírito, porque têm a garantia do poder, da atuação do Espírito em si, somente os cristãos têm esperanças de resolver os seus problemas, cada um dos seus problemas, seja na vida conjugal, seja na vida familiar, e de uma forma definitiva e feliz. Coisas boas, como educação, cultura, conhecimento, não resolvem problemas familiares nem matrimoniais. E diante disso, uma coisa que nós cristãos precisamos refletir é que, se para nós há então essa cereja maravilhosa do bolo, precisamos ser convencidos que nós não dependemos de nossas próprias forças. Isto é, um casamento ou uma família, vividos em um contexto cheio do Espírito, não pode concluir que está cumprindo os seus termos do relacionamento conjugal familiar por sua própria força. Que homem consegue, por sua própria força, amar a esposa como Cristo amou a igreja? Que esposa consegue, por si própria, sem ajuda vinda do alto, se submeter ao seu marido como ao próprio Cristo? Quais são os filhos que conseguem, por si sós, obedecer aos seus pais em tudo, a despeito do que os seus colegas e amigos dizem? Quais são os pais que conseguem criar filhos segundo a disciplina e a demonstração do Senhor apenas com suas forças? Ninguém é suficiente para nenhuma dessas coisas. Ninguém consegue cumprir nenhum dos seus deveres sozinho. É também por isso que somos chamados pelo próprio Cristo de servos inúteis. Não só porque fazemos única e exclusivamente o que já é de nossa obrigação, mas também porque até mesmo o que é de nossa obrigação, nós só conseguimos fazer em função do poder e da atuação do Espírito Santo em nós. Apenas com a força humana e carnal, ninguém cumprirá seus deveres para com Deus, tampouco para com Deus, nem para com o próximo. E Deus, na verdade, irmãos, nunca espera que façamos apenas uso das nossas forças. O Senhor, muito mais do que nós, sabe da nossa incapacidade, da nossa inabilidade para fazer qualquer coisa boa sozinhos. Nós somos pobres e fracos. Nós somos pecadores e espiritualmente limitados. E Deus sabe muito bem disso. Toda a nossa natureza foi afetada profundamente pelo pecado original e Deus sabe disso. Deus sabe muito bem, portanto, que nós não podemos ser deixados sós e sozinhos nós não faremos absolutamente nada que o agrade. Apesar disso, Deus espera que certas atitudes piedosas sejam tomadas por nós, maridos, mulheres, pais, filhos. Sabemos que não podemos fazer absolutamente nenhum dos nossos santos deveres por força própria, por esforço próprio, mas devemos ainda assim nos esforçar na dependência do Espírito a cumprir nossos deveres. E como fazemos isso? Fazemos isso, irmãos, agindo, primeiramente, em obediência à palavra de Deus. Em segundo lugar, na total dependência do Espírito Santo. E em terceiro lugar, reconhecendo a graça de Cristo atuante em nós. Por nós mesmos, então, nós vamos magoar, nós vamos ferir, violentar, abandonar, matar nossos entes queridos. Mas pela graça de Cristo e com a atuação do poder do Espírito em nós, nós podemos cumprir a vontade de Deus em nosso casamento e em nossa família. É por isso, então, que nós devemos pôr ênfase na espiritualidade e no resultado da espiritualidade do lar, a felicidade. Eu quero, mais uma vez, citar palavras dos autores do livro, quando eles dizem: a vida no Espírito
é a adequada ao casamento. Quem anda no Espírito tem a vida controlada, não é uma pessoa dissoluta que desperdiça os seus bens. É uma pessoa que se preocupa com os outros e é sensível à necessidade deles. E como isso é importante no casamento. Nesse ponto, então, uma importante passagem é Gálatas 5, versículos 22 a 23, texto este no qual Paulo trata do fruto do Espírito. E a ideia desse tão conhecido texto é que uma pessoa que está constantemente sob poderosa atuação do Espírito proporcionará, ou isto resultará em aparecimento de bons frutos na vida daquela pessoa. Bons frutos estes mencionados lá: amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Uma abençoada lista para todo casamento. E que é proporcionada a todo indivíduo que é constante e poderosamente alvo da atuação do Espírito Santo. Vejamos então muito rapidamente esta lista. O amor, por exemplo, desta lista sublime de Gálatas 5, não fala daquele amor que é uma atração física ou que é mero companheirismo. Paulo compara esse amor com o amor de Cristo por sua igreja. Um amor sacrificial, então. Um amor abnegado, portanto. É algo, então, exclusivamente proveniente do Espírito. Não é um amor que se fala em televisão, em novelas ou filmes. É um amor proveniente do agir de Deus em nossas vidas. A alegria e paz são mais dois frutos, ou são mais duas características do fruto do Espírito. Esses também são aspectos da ação espiritual de Deus em nossas vidas. Alegria e paz espirituais. Sendo assim, essa alegria e essa paz se fazem presentes não só quando tudo vai bem. Elas também se fazem presentes em meio a tribulações, a dificuldades, a provações. E nesse caso, um lar espiritual não vive sobre as trevas da tristeza e das guerras. Porque mesmo em meio a provações e privações, aquele casal e aquela família é um casal e uma família alegre e pacífico e que nutrem paz. Longanimidade é mais uma característica desse fruto do Espírito. E a maior parte dos divórcios, irmãos, como bem sabemos, acontecem porque os cônjuges não sabem lidar com a raiva, os ressentimentos, os erros, as falhas e as provocações no contexto do lar. A psicologia moderna chama isso de incompatibilidade de gêmeos. Todavia, como cristãos, cremos que o Espírito Santo proporciona paciência para que nós, por meio desse fruto do Espírito, aceitemos e superemos as nossas diferenças naturais. Uma boa parte dos divórcios, dizem os autores do livro, o que existiu não foi incompatibilidade de gênios, mas incompatibilidade com o Espírito Santo. A benignidade e a bondade são mais dois aspectos desse fruto tão importante para o casamento. Cônjuges cheios do Espírito Santo procurarão constantemente o bem da pessoa amada e não o seu prejuízo. Logo, benignidade e bondade. Benignidade, aquela característica de querer o bem para o próximo. Bondade, aquela característica de fazer o bem para o próximo. Sempre estarão num casamento e num lar guiados pelo Espírito. A fidelidade é aquela qualidade em que nós, por meio dela, nos tornamos confiáveis sempre. Uma pessoa fiel é aquela pessoa que nunca vai decepcionar outrem. Nesse caso, maridos e mulheres cristãos devem sempre ser fiéis ao que foi prometido durante a cerimônia do casamento. E isso só é possível por meio da atuação do Espírito Santo em nós. Mansidão é mais um dos aspectos do fruto do Espírito. E mansidão significa gentileza nas atitudes, gentileza no comportamento em contraste com aquela rudeza de um modo brabo e ranzinzo de tratar outras pessoas. A mansidão, portanto,
é aquela capacidade dada pelo Espírito Santo que faz com que alguns suportem com gentileza e paciência as provocações que inevitavelmente aparecem no relacionamento. É também a capacidade espiritual de sempre falar de maneira suave, de jamais levantar a voz ao outro, a despeito de como é tratado por ele. A mansidão dada pelo Espírito Santo, então, irmãos, é essencial para suportar a ironia, o sarcasmo, os gritos, os acessos de raiva e as incompreensões do cônjuge. Por fim, o domínio próprio, que significa literalmente ter controle sobre o eu, ter controle sobre o ego, é mais uma característica espiritual essencial ao casamento. De todas as qualidades necessárias, talvez esta seja mais importante para um casamento feliz e a mais difícil de ser obtida por nós. Somente o Espírito vai proporcionar que nós consigamos controlar o nosso espírito, as nossas emoções, as nossas vontades, as nossas reações, as nossas palavras. Domínio próprio é mais uma característica de pessoas cheias do Espírito. Vamos então, diante de tudo que foi abordado, para algumas orientações práticas. A primeira delas, reconheça que você tem a necessidade de uma vida espiritual mais profunda. Reconheça que você tem a necessidade de uma vida espiritual mais profunda. Quanto a isso, o nosso Senhor disse as palavras de João 7, versículos 37 e 38, que dizem assim. João 7, 37 e 38. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele se referia aqui ao Espírito Santo e observe que ele disse: se alguém tem sede, venha. Essa é a primeira coisa que você precisa reconhecer. Você precisa do Espírito Santo. A primeira coisa que você precisa reconhecer é que todos os seus problemas matrimoniais e todos os seus problemas familiares têm como pano de fundo a falta do fruto do Espírito Santo em sua vida. Deixe-me ler por mais uma vez o que os autores do livro falam nesse contexto. Eles dizem: note que o Senhor comparou a ação do Espírito ao movimento de águas correntes, isto é, águas vivas. Quando a água é derramada, escorre procurando os locais mais baixos, e quando os encontra, enche-os imediatamente. As águas não sobem aos montes. Assim também o Espírito Santo não vem encher corações altivos, soberbos e orgulhosos, mas aqueles que estão profundamente quebrantados. Você quer começar a se encher do Espírito? Comece dizendo: ó Deus, a culpa é minha, perdoe-me. Eu preciso do Espírito. Em segundo lugar, a segunda orientação prática: ore pela plenitude do Espírito. Quanto a isso, mais uma vez, temos em dois textos orientações do nosso Senhor. Primeiramente, em Lucas 11, versículo 3, onde Jesus diz assim: o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. E Mateus capítulo 7, versículo 11, que diz assim: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Esses dois textos nos deixam confiantes de que Deus dará mais do seu Espírito aos que o pedirem. E com o Espírito nos dará os dons e as graças operadas pelo Espírito em nosso favor, em favor dos nossos casamentos, em favor de nossas famílias.
Se nós, que somos pecadores, sabemos dar aos nossos filhos o que eles precisam e queremos, inclusive, vê-los pedindo, não diferentemente com o nosso Deus. Ele quer que peçamos. Logo, precisamos orar pela plenitude do Espírito. E Ele quer que confiemos. Ao pedirmos, Ele nos dará essa plenitude do Espírito. Por sermos constante e progressivamente nos tornando pessoas cheias do Espírito. Em terceiro e último lugar, irmãos, reforme sua conduta. Especialmente com relação a casamento e família. Sim, há áreas na sua vida que precisam ser submetidas a uma reforma espiritual e moral. Mas principalmente casamento e família. É essencial que você seja transformado por uma renovação de mente. Logo, há 3 conselhos básicos que todos vocês precisam escutar. Em primeiro lugar, reserve um momento diário para devoções particulares e domésticas. Gaste tempo com Deus. Invista tempo em meditação bíblica e oração. Peça para que Ele, pelo próprio poder dEle, reforme sua vida. Em segundo lugar, mude seu proceder para com seu marido, para com sua esposa. Seja mais bondoso, mais compreensível, mais amável. Peça perdão pelos seus pecados. E em terceiro lugar, transforme seu relacionamento com seus filhos, sendo mais paciente, sendo mais gentil, sendo mais participativo na educação e vida deles. Principalmente, seja humilde para com seu filho. Reforme sua conduta, marido, mulher. Reforme sua conduta, pai e filho. E, tratando em particular dos filhos, há 2 coisas que eu preciso falar para eles. Porque há solteiros me escutando. E a pergunta a se fazer é quanto da dimensão espiritual, deixe-me usar essa expressão, dimensão espiritual, influencia a sua procura e a sua escolha por uma pessoa com quem você vai se relacionar. Em certo sentido, é melhor não casar do que casar com a pessoa errada. Mas o que é a pessoa errada para você? Ou mesmo o que é a pessoa certa para você casar? Como você tem procurado a pessoa certa? Você, moça, você que me escuta, está procurando um rapaz bonito, extrovertido, bem vestido? E você, rapaz, está procurando uma moça bela, uma loira, uma moça morena, com corpo de modelo? Quanto da espiritualidade você tem levado em questão? Nos lembremos, Provérbios 31:30. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Logo, não há outra coisa tão importante para ser avaliado com respeito àquele que vamos casar ou com aquela que vamos casar, do que a condição espiritual em que ela se encontra. E, por fim, eu também preciso fazer uma pergunta aos que eventualmente estão noivos e escutam e assistem esse vídeo. Quanto tempo você tem investido com sua noiva, com seu noivo em leitura bíblica e oração? Vocês já cultivam comunhão espiritual desde já? Juntos? Quanto tempo vocês buscam a Deus se preparando para o seu casamento? Bom, essas são algumas questões práticas que devem ser analisadas por nós. Coisas estas para as quais devemos, sim, nos esforçar. Mas coisas essas que precisam da graça de Cristo atuante em nós para serem diligente e responsavelmente cumpridas por nós em nossas vidas. Sem Cristo, nós somos pó. Precisamos dele, atuando em nós por meio do seu Espírito, para que essas coisas sejam assim praticadas por nós. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.